Ó, Tijuca, 2022. Qual dos cistos odontogênicos elencados abaixo é um cisto odontogênico inflamatório? Cisto dentígero, a gente sabe que é um cisto de desenvolvimento, odontogênico de desenvolvimento. Cisto gengival do adulto, cisto odontogênico de desenvolvimento. Então, a Josi perguntou, né? Ah, eu preciso dar. É bom saber, por exemplo, os cistos inflamatórios. Por quê? Ah, o radicular, o residual, paradentário da bifurcação vestibular. Porque daí, os de desenvolvimento também você sabe. Aqui perguntou exatamente o inflamatório. Então, nossa, eu já sabia que o da bifurcação vestibular, por exemplo, é inflamatório. Aí, consequentemente, por eliminação não, por saber que o inflamatório tem o bifurcação vestibular, a gente acertaria. Então, se sabendo o, os inflamatórios, fica mais fácil, né? Aqui, no caso, eles não colocaram nenhum não odontogênico, porque os não odontogênicos são cisto do ducto nasopalatina, cisto do ducto tireoglosso, cisto nasolabial, cisto palatino mediano, cisto mandibular mediano, cisto dermoide, cisto epidermoide, né? Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, dentígeno tem relação com o dente, gengival tem relação com o dente, periodontal, relação com o dente, erupção, relação com o dente, né? Cisto odontogênico epitelial calcificante, no nome tem odontogênico. Cisto glandular, por exemplo, que não tem, né? Queratocisto odontogênico. Então, na maior parte dos nomes, né, dos cistos odontogênicos, né, principalmente de desenvolvimento, existe essa correlação com o dente. Então, a gente sabe, né, pelo nome do cisto, que existe essa correlação com a odontogênese. Então, aqui a resposta é da bifurcação vestibular. Questão aí de pertinho, né? Águas de Chapecó. A técnica cirúrgica utilizada no tratamento de cistos dos ossos gnáticos, que consiste em realizar a comunicação da cavidade cística com a cavidade bucal, isso eu não falei, mas eu queria ver se vocês sabem. Transformando a primeira em uma cavidade acessória da segunda, é conhecida corretamente como? Alguém lembra? Aqui também um detalhe bastante importante, né, que vale ressaltar. A resposta é marsupialização, é a alternativa A. Agora, a marsupialização, ela promove descompressão, ela promove drenagem, mas a técnica, né, em si, não se chama drenagem, não se chama descompressão, apesar da marsupialização promover drenagem e descompressão. Então, aqui, o que acontece? Num cisto, o que a gente faz? Faz uma abertura cirúrgica uma janela no osso, remove uma tampa da cápsula do cisto e, consequentemente, do cisto, e promove a comunicação do cisto com a cavidade bucal. O que isso faz? Essa comunicação do cisto com a cavidade vai descomprimir, porque aquele líquido, aquele conteúdo pastoso que estava dentro do cisto confinado, ele vai acabar saindo para a cavidade bucal, né? Porque quando a gente faz a marsupialização, a gente tem que orientar o paciente a irrigar com soro para limpar. E aí, na hora que ele vai irrigar, ele promove a limpeza e a remoção daquele líquido que estava lá no interior, ou daquela pasta que estava no interior, por exemplo, num queratocisto. Queratocisto, por que chama queratocisto? Porque tem muita queratina lá no interior do cisto. E essa queratina sabe quando a gente espreme espinha, aquele negocinho branco, tem um cheiro bem característico? Aquilo lá é cheiro de queratina. Quando a gente vai fazer um tratamento de um cisto, queratocisto, geralmente a gente sente aquele cheiro muito mais intenso, né? Tem um monte de queratina lá que fica lá no interior do queratocisto. E aí, quando a gente faz essa comunicação, a gente promove uma drenagem no conteúdo e uma descompressão. Então, aquele líquido, aquela pasta que era responsável por aumentar a pressão e fazer com que o cisto fosse expandindo, a gente tira o agente que era responsável pelo crescimento do cisto. Então, o objetivo da marsupialização é justamente esse, né?
promover uma comunicação do cisto com a cavidade bucal e aí promover, né, a limpeza, a liberação desse local, que a gente chama de descompressão e drenagem, e para fazer com que um cisto muito grande ele diminua de volume, né, e aí seja mais fácil de fazer a cirurgia, a enucleação. Além de ser mais fácil, às vezes o cisto muito grande, se a gente tirar tudo, a gente deixa o osso muito fragilizado. E se deixar o osso fragilizado, o paciente pode ficar com muito suscetibilidade de fratura óssea. Então, para evitar essa suscetibilidade de fratura óssea, a gente faz uma marsupialização. Se, por exemplo, às vezes um cisto está ocupando uma região que tem estruturas nobres, né? Também a gente faz isso para não ter que fazer uma cirurgia e pegar estruturas nobres também. E para preservar osso, né? Preservar, fazer uma cirurgia menor num paciente. Na questão 6, gente, a banca pede o seguinte, ó. Questão também nova aí, 2021. Fazia 3 horas. Gente, é o verbo fazer, com o sentido de tempo. Posso dizer faziam? Faziam 3 horas? De maneira nenhuma. Então, a letra C tá fora, a letra D tá fora e a letra E tá fora. Só pode ser A ou B. Até aqui tudo tranquilo? Concordam comigo? Só pode ser letra A ou B? Por quê? Porque eu não posso dizer faziam, né? Então, ó. Fazia 3 horas. Isso aqui é o verbo fazer com o sentido de tempo, sujeito inexistente. O verbo precisa ficar no singular. Como é que eu sei? Eu decorei o caso. Não é isso? Vamos lá. Fazia 3 horas que se havia iniciado as provas ou que se haviam iniciado. Cuidado, isso aqui é perigoso, tá? Isso aqui, inclusive, é pegadinha. Gente, aqui, por incrível que pareça, é haviam. Mas, Denise, e não é o haver com... Calma. O verbo haver, ele só ficará no singular, né, e só será caso de sujeito inexistente se ele for o caso lá da fera, né? Então, é o sentido de fazer, é o sentido de existir, de realizar e de acontecer. Perceba, não é nenhum desses sentidos aqui. Concorda comigo? Teste. Eles se fazia iniciado, existia iniciado, realizava iniciado, acontecia iniciado. Não é nenhum desses. É só você ir trocando e ver se encaixa. Nenhum desses. Sabe qual é o sentido? Veja de que é. Veja se não é isso. Que se tinham iniciado as provas. Percebe que é com o sentido de verbo ter. Que se tinham iniciado. Se você trocar, super rola. Se tinham iniciado as provas. Eu não tenho o sentido nem de fazer, faziam iniciado, existiam iniciado, realizavam iniciado, aconteciam iniciado. Não dá. Aí é com o sentido de tinham. Se tinham iniciado. Então, sim, faz concordância, concorda com as provas se tinham iniciado, né? Então, é haviam. E se você quiser, mesmo que você tivesse meio na dúvida aqui entre haviam e havia, você pode checar a outra lacuna. Ó, sem que se previsse ou previssem os resultados. E aí? Previsse ou previssem? Gente, vamos fazer um teste? Deixa eu colocar aqui, né, o previssem. Previssem. Mostrar uma coisinha para vocês que a gente já estudou. E a gente fecha a nossa aula com chave de ouro aqui. A gente já estudou isso. Galera, tanto faz eu dizer vende-se casa, como não se vende casa.
você vai analisar da mesma maneira, aquela maneira que a gente combinou. Porque o meu se, às vezes, ele aparece assim, com o hífen, e às vezes, por outros motivos, que a gente, inclusive, vai estudar depois, ele pode vir aqui, ó, antes. É a mesma análise, ok? Mesma análise. Você continua fazendo o quê? Ó, se previssem ou previssem-se, né? Você vai continuar fazendo a pergunta. Previssem o quê? Dá ou não dá para fazer a pergunta? Previssem o quê? Não estou com o se aqui? Eu quero ver se ele é uma PA. Lembra que a gente estudou isso? Eu quero ver se é uma PA. Acompanhe comigo, só os fortes, viu? Estamos na reta final já. Olha só, mais uma vez. É um se e o verbo. Eu vou fazer o meu teste aqui, ó. Se previssem o quê? Ou previssem-se o quê? Se não tivesse esse quê aqui, ó. Eu vou fazer a pergunta igual a vende-se o quê? Se eu perguntar e tiver resposta, o se é PA. Previssem o quê? Os resultados do certame. Não é isso? Os resultados do certame. Se eu pergunto previsse, o que você quer prever, gente? De previsão, tá? Se eu pergunto previssem o quê? Eu tenho resposta. E essa resposta, ela é o quê? Sujeito. De que tipo? Paciente. E o verbo faz o quê? Concorda com a resposta. Se é os resultados, não pode ser previsse. Tem que ser previssem. Se é os resultados, não pode ser previsse. Tem que ser previssem. Então, ó, que se previssem os resultados, né? Eu tenho aqui meu gabarito, letra A. Então, a gente usou aí tudo, né, que pegamos de teoria para amarrar nesta última questão de hoje. A gente amarra aí, né? Preciso de um olho treinado para isso, né? Preciso que você se comprometa aqui comigo, com o CD, de, né, se puder, dar uma olhada novamente em alguns pedaços da aula, revisa o conteúdo, porque com certeza teremos um resultado muito bacana, né? Então a gente chega aí, ó, gabarito letra A. Os princípios e diretrizes do SUS foram instituídos e regulamentados com a Constituição Federal de 88 e as leis orgânicas de saúde nos anos seguintes. Sobre essas diretrizes e princípios, a participação popular com caráter deliberativo nas políticas sociais em nível estadual, municipal e federal estão asseguradas pelo: alternativa A, descentralização, que se propõe uma redistribuição do poder decisório, repassando competências e instâncias decisórias para as esferas mais próximas à população. B, universalidade, que é a garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de saúde públicos e conveniados em todos os níveis de assistência. C, equidade, que garante o acesso aos serviços de saúde a toda a população em condições de igualdade, não importando gênero, situação econômica, social, cultural ou religiosa. Controle social, que é a garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a possibilidade concreta de influir sobre as políticas públicas de saúde. E a hierarquização e regionalização permitem que os serviços de saúde sejam organizados em níveis de complexidade crescente, com tecnologia adequada para cada nível, potencializando a resolutividade. Conversa com a questão. Presta atenção o que a questão está te perguntando. Sobre as diretrizes e princípios, a participação popular em caráter deliberativo nas políticas sociais em nível municipal, estadual e federal são assegurados por qual diretriz ou princípio do SUS? Conversa com a questão, entenda o que ela está te perguntando. Questão 20, qual a alternativa correta? Todas essas definições, elas estão corretas. Muito, muito bom vocês pegarem essas definições e anotarem essas definições, porque podem ser que numa outra oportunidade a banca ela utilize essas definições para fazer uma outra pergunta.
Participação popular, ela está diretamente relacionada, ela é o controle social. O controle social é a garantia dada pelo Estado e pela sociedade civil organizada, que tem a possibilidade concreta de influir sobre as políticas públicas de saúde. Fechou? De acordo com as leis 8080, que regulamentam o SUS, de acordo com as leis que regulamentam o SUS 8080 e a 8142, é correto afirmar: alternativa A. A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter substitutivo nas localidades em que há carência de serviços públicos e condições para o pagamento por desembolso. A direção do SUS é estadual. Ai, meu Deus! Sendo exercida por diferentes órgãos dependendo da esfera de governo. Em cada esfera de governo, o SUS contará com comissões de avaliação interna e externa, respeitando a paridade. D. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS serão organizadas de forma centralizada e regionalizada. E o financiamento da saúde se dará de forma pactuada em cada região geográfica, respeitando o princípio da razoabilidade. Faz de conta que vocês não viram que o slide passou e já mostrou a alternativa correta. Vamos tentar resolver. De acordo com as leis que regulamentam o SUS, a 8080 e 8142, qual a alternativa correta? Com dúvidas ou sem dúvidas? A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. A direção do SUS ela é única em cada esfera do governo. Em cada esfera de governo, o SUS contará com comissões de avaliação interna e externa, respeitando a paridade. Eu acho que aqui ela está tentando... aqui no C, em cada esfera de governo, o SUS contará com comissões de avaliação interna e externa. Essas comissões, eu acho que ela está fazendo... a questão está fazendo referência a... Ai, gente, fugiu o nome. Aos conselhos de saúde. Acho que ela está fazendo referência aos conselhos de saúde e o financiamento de saúde se dará de forma pactuada em cada região geográfica. O financiamento de saúde, todos são responsáveis por financiar o SUS, a União, os estados e os municípios. Tá? Não é pactuada na região geográfica. A região geográfica ela recebe os financiamentos que vêm da União, dos estados e dos municípios que fazem parte da região geográfica. A Carol fez uma perguntinha aqui, deixa eu ler um minutinho. Carol, pela referência, comissões de avaliação interna e externa, pela referência, Carol, a questão te indica a respeito dos conselhos de saúde. Porque comissão de avaliação interna e externa, isso está mais como auditoria, entendeu? Então, em cada esfera do governo, o SUS contará com comissões de avaliação interna e externa, respeitando a paridade. Acho que está tentando fazer uma confusão na sua cabeça para você, para o candidato ele ser levado a marcar essa alternativa, porque ele referencia a Lei 8142. A Lei 8142 ela vai falar para você sobre as conferências, sobre os conselhos e conferências de saúde. Então, ele utiliza essa comissão de avaliação externa porque em cada esfera do governo nós vamos ter os conselhos de saúde, que devem ser organizados de forma paritária. Então, ele colocou essas comissões de avaliação interna e externa para tentar confundir o aluno. A manutenção da cadeia asséptica durante os procedimentos cirúrgicos é de extrema importância. Para isso, algumas medidas devem ser tomadas. Com relação à antisepsia do paciente, assinale a alternativa correta. Essa é uma questão bem tranquila, que você só de ler as alternativas já mata. Vamos juntos? A antisepsia intrabucal é realizada mediante bochecho durante 1 minuto com solução aquosa de clorexidina a 2%. A gente falou, né? 0,12%. 2% é antisepsia das mãos, extraoral, beleza? O objetivo da antisepsia intraoral
é eliminar todos os micro-organismos? Não, não todos. Ele vai reduzir a carga microbiana, mas não vai eliminar todos, né? Tomem cuidado com esse todos, apenas, né? Essas palavrinhas aí são complicadas. A antisepsia extrabucal tem como objetivo reduzir a flora residente e transitória da pele. Bom, por enquanto é o que está mais correto, né? D. A solução de escolha para a realização da antisepsia extrabucal é o hipoclorito? Não, né? Não é o hipoclorito. Ele é irritante para a pele, para os olhos, né? Não é, tá errada. E para a realização da antisepsia extrabucal, movimentos circulares de fora para dentro da região peribucal devem ser realizadas. De fora para dentro? Não, né? De dentro para fora. A gente leva a sujeira para fora e não traz ela para cá, né? Errada. Alternativa correta, alternativa C. Então vocês viram que não são questões difíceis. Basta o quê? Ter atenção. Porque essa banca EFEPESE, a gente já percebeu que ela é meio maliciosa em algumas questões, né? Então você tem que ficar atento em todas as alternativas. Porque se você já for nela de cara, você dança. Tá bom? Mais uma. Caiu em Balneário Camboriú o ano passado. Biossegurança é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar os fatores de risco inerentes a atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e vegetal, o meio ambiente e a qualidade do trabalho realizado. Então, isso aqui é a definição de biossegurança. Ele contou a historinha. Ponto. Assinale a alternativa correta acerca dos tipos de precauções a serem adotadas pelos profissionais da saúde. Vamos lá ler juntos, então? A. Na precaução por aerossóis está indicada apenas, ó a palavrinha chata aí, né? Apenas o uso de máscara cirúrgica? Não, né? Não está, ainda mais aerossol, máscara cirúrgica? Não, né? N95 ou PFF2. Errada. B. Na precaução do contato, deve-se usar luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas? Não, né? Não apenas. Então, cuidado com esse apenas. Tá? Geralmente, quando diz apenas, está errada a questão. A precaução padrão deve ser seguida para todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecções. Por enquanto, é a correta, né? É o que eu sempre falo. Todo paciente deve ser considerado paciente de risco. O paciente entrou no consultório, você deve considerado como risco. Não está escrito doença na cara dele, né? Paciente bonitão, bonitona, chega no consultório e você fala, nossa, essa não deve ter, né? Não, todos os pacientes são considerados com risco de doença, ok? Então, essa aqui, por enquanto, está certa. A precaução de contato deve ser utilizado diante de doenças como meningite bacteriana, coqueluche, difteria, cachumba, influenza e rubéola. Só essas doenças? Não, né? Tem HIV, hepatite B, hepatite C, né? Então tem uma série de outras doenças e não apenas essas aí. Na precaução por gotículas, mesmo quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente não pode ser internado com outros pacientes, ainda que com infecção pelo mesmo micro-organismo. Ele pode, desde que tratado e diagnosticado com a mesma doença, desde que ele seja assistido, ok? A alternativa correta, como nós já vimos, alternativa C. Ou seja, até aqui, tranquilo. Questões bem fáceis, que dependia apenas e exclusivamente o quê? Leitura, interpretação, bom senso, um pequeno, médio grau de conhecimento aí sobre biossegurança. Tranquilo?